guerreiro do Senhor. Paz seja com você. Estamos aqui para conversar e juntos crescermos no conhecimento do combate espiritual. Como intercessores, precisamos entender essa verdade, estarmos preparados para o combate espiritual. E voltando ao nosso texto-chave, em Efésios, capítulo 6, versículos, eu quero ler em especial hoje com você, o versículo 11 e o versículo 12. O texto fala assim: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Paulo está nos exortando aqui sobre a nossa luta. Contra quem a nossa luta? Paulo está falando aqui que nós temos um combate que está sendo travado e que nós precisamos estar preparados para esse combate, porque é um combate sério, é um combate difícil, é um combate que nós precisamos realmente estar no Senhor para vencer. Ninguém consegue vencer uma batalha espiritual por força humana. As armas são espirituais e é o que depois Paulo vai estar aqui nesse texto trabalhando e conversando e nos ensinando sobre essas armas espirituais. Mas hoje eu quero falar em especial com você no nosso tema Encontro 9. Deus treina os seus guerreiros, Deus prepara, Deus treina os seus guerreiros. Como nós estamos em guerra, essa guerra é verdadeira, essa guerra ela é travada, como nós já mencionamos a você, nas regiões celestiais. É o bem contra o mal, a verdade contra a mentira, a justiça contra a injustiça, a luz contra as trevas, a santidade contra o pecado. É uma batalha entre Deus e o diabo. E essa batalha, ela iniciou-se aonde? Essa batalha iniciou-se nos céus, quando um querubim ungido concebeu em seu coração ser como Deus. Lá no livro de Ezequiel e também no livro de Isaías 14, Isaías 14, Ezequiel 28, há um vislumbre ali onde se fala sobre o rei de Tiro, sobre o orgulho, a soberba desse rei. Então, ali na comparação, Deus traz uma revelação aos profetas, quando ele fala sobre a soberba de um ser espiritual, de um ser ungido, de um querubim ungido que caiu por causa do seu orgulho. Falando sobre a soberba deste rei também, profetizando a queda deste rei e a queda do reinado de Tiro. Então, nesse fundo histórico, Deus traz então uma revelação lá de eras passadas, trazendo ali algo que aconteceu nos céus. E nós vemos então, os especialistas, teólogos, dizem que ali então há uma menção sobre a queda desse ser de luz. E Deus mostra então, se Deus condenou, se não houve redenção para um ser espiritual que estava lá próximo, quanto mais para um homem mortal que se levanta contra Deus. O que será dele? E este querubim, então, é destituído do seu poder. E ele, então, é transformado nesse processo de queda, onde deixou a soberba, querendo ser como o Altíssimo, desejando ser como Deus, usurpar o lugar de Deus. Então, houve esse processo de queda terrível. E nessa queda terrível desse ser espiritual, nós temos então a transformação desse ser que era querubim ungido, então, em Satanás, um opositor de Deus, aquele que se levanta contra Deus, o diabo, o caluniador, aquele que está contra Deus. E esse ser do mal, que tem seres malignos a seu serviço, num reinado de maldade, que entra uma guerra espiritual que começa então a ser travada. E por causa da alma dos homens, porque os homens não escolhem bem lá no Éden e ouvem as trevas, então
Jesus vem, Ele é prometido e Ele vem para trazer o Filho de Deus, a redenção, morrer na cruz do Calvário, derramar o seu sangue para que nós pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados. E nós temos então aí o plano da salvação, o plano da redenção da raça humana. Glória a Deus por isso. Mas em tudo isso, em todo esse plano, essa redenção, uma grande batalha é travada. Hoje, nós somos chamados para sermos os anunciadores desse plano, os proclamadores da salvação. Em Cristo Jesus, nós somos os mensageiros do reino. Nós, como intercessores, somos aqueles que agimos no mundo espiritual. Nós oramos, nós combatemos, nós buscamos pela conquista dos homens para Deus, para que eles sejam resgatados e saiam do reino das trevas para o reino da luz. Creiam no Filho de Deus, porque o único caminho para sair de um reino para outro é através do Filho de Deus, é através de Jesus. Em todo esse processo que eu acabei de mencionar para você aqui, brevemente, que ilustra, que mostra para nós todo o caminho para o resgate do homem, nós temos então o que é o combate espiritual que se processa, que é pela vida dos homens, pelo resgate, para que os planos de Deus venham e sejam cumpridos na vida daqueles que caíram, naqueles que estão no pecado, mas que o Senhor quer resgatar. E o diabo então quer trazê-los para Ele, quer mantê-los muitos debaixo do cativeiro, na morte e na destruição. E nós, como intercessores, interferimos através da oração, com essa arma poderosa que o Senhor nos deu, a oração intercessória, para que homens e mulheres sejam resgatados para Deus. Essa é a nossa missão, orarmos, buscarmos e também proclamarmos as boas novas de Jesus. Em tudo isso, nesse processo todo, Deus está trabalhando conosco e Deus está nos treinando como seus guerreiros. Em tudo isso, enquanto nós estamos servindo no reino de Deus, intercedendo, lutando, guerreando as guerras do Senhor, nós estamos passando por processo de treinamento. E nós vemos isso nas Escrituras. Nós vemos claramente isso, como Deus prepara os seus guerreiros. Essa batalha é dele. As armas são o Senhor que nos dá para vencermos, porque nós não teríamos como seres naturais enfrentar e estar nesse processo de batalha espiritual. Então nós somos capacitados espiritualmente pelo Espírito Santo, preparados e treinados para essas batalhas. Todo aquele que pertence a Jesus é do exército de Deus, pertence à Igreja de Cristo, e a Igreja de Cristo é exército. A Igreja de Cristo guerreia, ela luta as guerras do Senhor para a conquista dos homens. Essa é uma das visões que nós temos nas Sagradas Escrituras que nós acabamos de ler. Paulo falando, a nossa luta, a nossa guerra é contra as forças espirituais do mal. E nós temos na Bíblia, então, esses exemplos de homens que foram treinados. Nós vemos já desde o Antigo Testamento Deus preparando os homens para o cumprimento de seus propósitos. Deus preparou Moisés, tempo no deserto, quando Moisés ficou lá 40 anos no deserto, sendo preparado para ser líder de Israel. Deus preparou Davi, enquanto ele cuidava de ovelhas, e ali lutava contra o leão, contra o urso. Deus preparou o guerreiro, o grande guerreiro, o grande rei de Israel, que foi Davi, lá no começo, na sua vida, ainda muito jovem. Deus preparou Gideão em todo o processo para que ele fosse um dos libertadores de Israel, um dos grandes juízes de Israel. Deus preparou muitos homens e mulheres, e nós vamos ver toda essa trajetória de preparo quando nós lemos as suas histórias nas Sagradas Escrituras. No Novo Testamento, nós vamos vendo Deus preparando também na igreja os seus líderes, os seus guerreiros para conquistas. Deus prepara hoje também homens e mulheres. Deus está preparando você, Deus está treinando você, porque hoje nós somos aqueles levantados pelo Senhor para alcançar a nossa geração e para preparar a próxima geração, como aqueles que vão guerrear as guerras do Senhor também, que ficarão depois no nosso lugar. Então nós temos essa missão, e para sermos capacitados nesta missão, Deus vai nos treinar.
E Deus vai nos preparar. E qual será o campo de treinamento nosso? O campo de treinamento nosso é o nosso cotidiano, é a nossa vida. É dentro do nosso lar, é dentro da nossa igreja, é nos afazeres do dia a dia, é no trabalho que você exerce, nos relacionamentos que você tem, nas experiências da vida. Deus vai preparando os seus guerreiros. Deus vai usando as experiências, a nossa história, as pessoas que estão ao nosso redor, e as circunstâncias muitas vezes da nossa vida que às vezes nós não entendemos, mas Deus está nos preparando. Se nós estivermos nele, firmados nele, nós seremos então preparados para guerrear as suas guerras, para irmos em frente. Deus muitas vezes permite que passemos por lutas pessoais para nos tornar mais determinados, preparados, nos tornar guerreiros adestrados, para exercitarmos as armas espirituais. Nós precisamos passar por batalhas. A gente não gosta, não é mesmo? Mas quando a gente passa por uma luta, nós somos aperfeiçoados. Esse é o propósito de Deus. Nunca Deus quer nos destruir, Deus quer nos aperfeiçoar como seus filhos, como guerreiros dele, como pertencentes ao seu exército, onde o nosso general é Cristo. Nós somos preparados por ele para podermos guerrear as suas guerras e estarmos preparados nesses combates para outros combates futuros que enfrentaremos, e também para sermos instrumentos de Deus para ajudarmos no treinamento de outros guerreiros. Precisamos ter na nossa vida uma percepção, um discernimento das situações que acontecem, e em vez de reclamarmos, murmurarmos, em vez de nos abatermos, de retrocedermos, de fugirmos do campo de batalha, nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos entender que Deus está nos preparando e Deus vai usar circunstâncias para te preparar. Mas não tenha medo, busque ao Senhor, tenha uma vida com Ele, nunca afaste-se de Deus. O inimigo vai tentar te distrair, ele vai tentar te afastar do Senhor também. Ele vai tentar te ludibriar, te envolver com coisas dessa vida, para que você perca a visão da guerra, para que você não veja a batalha espiritual que está sendo travada. Mas em nome de Jesus, que você esteja atento. Há uma guerra sendo travada e você é um guerreiro de Deus. Não adormeça, não se assente, não se prostre, não deixe que o inimigo te intimide em nome de Jesus, mas fica firme no Senhor. Fica firme na palavra, lê a palavra, conhece mais a Deus, busca mais o Senhor, vida de oração, vida na presença de Deus. E o treinamento e o preparo vai se efetivar, vai se aprofundar, e você vai estar sendo preparado pelo Senhor para avançar no reino de Deus, para cumprir propósito, porque você está aqui por propósito. Deus tem propósito contigo. Deus tem algo para você realizar. Deus tem coisas lindas para fazer na sua vida. Deixe Deus tratar com você. Deixe Deus te preparar. Não se desanime nas situações, nas dificuldades, quem sabe nas orações em que Deus está dando um espere para você, que as coisas não estão acontecendo como você imagina. Não desanime. Continua. O Senhor está dizendo: continua, meu filho, continua, minha filha, eu sou contigo. Fica firme. Fica firme, eu estou te preparando para guerrear as minhas guerras. E nas batalhas que você já está passando hoje, você está sendo preparado para ser um guerreiro mais forte, mais resistente, capacitado para futuras batalhas. A escritora Durvalina Bezerra, ela fez um estudo muito proveitoso sobre esse assunto de preparo, de ataques que nós passamos, né? E que nós temos que estar atentos. E nós colocamos um resumo aqui no nosso capítulo 9, né? Desse encontro, Deus treina seus guerreiros. Eu quero ler algumas coisas para você. Ela fala que no campo da mente, as imaginações, a razão, a memória, a consciência, os argumentos, tudo que se relaciona à nossa forma de pensar, nós temos que estar muito atentos e temos que estar vigiando.
porque muitas vezes lutas se processam, batalhas se processam nessa região da nossa imaginação, das nossas memórias, da nossa mente, porque Satanás quer nos afastar de termos a percepção, o entendimento das verdades divinas. Nós temos que sujeitar a nossa mente a Cristo, nós temos que buscar na palavra a renovação da nossa mente, nós temos que buscar o capacete da salvação, a proteção sobre a nossa mente, os nossos pensamentos, para que nossos pensamentos sejam guiados. Sim, o Espírito Santo possa falar e que sejam renovados em Cristo Jesus, a nossa forma de pensar seja renovada, para que nós tenhamos os pensamentos de um guerreiro de Deus. Ela também fala sobre as nossas emoções, que o inimigo quer gerar desequilíbrio entre a nossa mente e o nosso coração, que Satanás usa a fragilidade das nossas emoções, que Satanás procura trabalhar sentimentos provindos principalmente da sensualidade para nos destruir, para nos enredar, para tirar o guerreiro das guerras do Senhor, para que o guerreiro peque, para que o guerreiro caia. Então nós temos que estar atentos. Ela também fala da nossa luta pessoal e indireta, que o inimigo luta numa ação maligna, com disfarces, com máscaras, que o inimigo usa para nos atingir, com manifestações camufladas, para nos atrapalhar, para nos confundir. Então nós precisamos pedir a Deus discernimento espiritual como guerreiros de Deus, para que nós não sejamos levados por coisas malignas, disfarces das trevas, engodos de Satanás. Satanás, ele usa de mentiras ardilosas para nos enganar. Somente firmados na verdade da palavra de Deus, nós não seremos envolvidos por suas mentiras e pelos seus disfarces. Esteja atento. Um soldado treinado é aquele que está de prontidão, que usa as vestes apropriadas para o combate, que obedece ao seu comandante e que conhece as artimanhas do seu opositor, diz essa escritora. Que nós estejamos atentos. Deus quer nos treinar, mas nós precisamos também fazer a nossa parte e estar prestando muita atenção às ações do maligno. Veja, Deus está preparando você e muitas coisas podem acontecer, mas se você estiver em Cristo, buscando discernimento, firmado nele, buscando a sua vontade, com a palavra de Deus em suas mãos, em seu coração, o Senhor te guardará e você será preparado e treinado para guerrear as guerras do Senhor. Você então quer ser esse guerreiro de Deus bem preparado? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu oro pelos teus filhos e aqueles que estão passando por lutas, dificuldades, Senhor. Quem sabe alguma das coisas que eu mencionei aqui, Senhor, de disfarces, Pai, de ações do maligno, Senhor, vindo contra suas mentes, sua memória, ó Deus, imaginações, ó Deus, ações, Pai, o inimigo colocando, meu Deus, ó Pai, como pratos, meu Deus, para envolver, Pai, para que os teus filhos sejam enganados, para que os teus filhos, ó Deus, não vejam esses disfarces das trevas, Senhor. Ó Deus, coisas que parecem boas, mas são, meu Deus, ó Pai, de forma maligna. O inimigo, Senhor, vindo e enganando. Em nome de Jesus, nós desmascaramos agora toda ação infernal, tudo que o inimigo está vindo contra esses guerreiros para os destruir. E nós oramos que isso sirva de treinamento agora. Ó Deus, que eles sejam agora acordados em nome de Jesus para ver aquilo que está vindo contra eles como oposição para destruí-los e que eles se acordem espiritualmente e se levantem espiritualmente para guerrear as guerras do Senhor. E em nome de Jesus, mandar isso embora agora, rejeitar toda a obra do diabo, todo engano do maligno, todo prato das trevas vindo contra eles, ó Pai, mas está ali recheado de pecado, de mentira. Em nome de Jesus, que eles rejeitem isso.
que eles não sejam participantes disso, mas que eles rejeitem toda obra do diabo. Em nome de Jesus, eu os abençoo para estarem acordados e atentos contra todo tipo de cilada das trevas, que eles sejam assim, bem preparados, bem treinados para guerrear as tuas guerras, Senhor, e ficarem em pé, prontos, ó Deus, atentos contra toda cilada das trevas, em nome de Jesus. Amém. Que você, esses dias, esteja orando sobre isso e pedindo ao Senhor, se há alguma cilada, se há alguma coisa que você não está percebendo, algum disfarce do maligno contra a sua vida, contra a sua casa, contra seu ministério, que em nome de Jesus, você se levante e você rompa com isso. Você peça ao Senhor para te mostrar, para te dar discernimento, e que você se levante para a glória de Deus, para você guerrear as guerras do Senhor, como um guerreiro bem preparado e bem treinado. Amém? Deus te abençoe.